Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula da verdadeira história do Brasil, Terra Prometida, continuando o módulo sobre a presença dos hebreus no Brasil. Esse é certamente um tema fascinante, um tema incrível, e nós vamos conhecer hoje o trabalho muito interessante da professora doutora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Jane Birchmacher de Glasman, que faz um estudo muito legal sobre a presença judaica na toponímia brasileira. Brasil, origem e mistérios. Nós vamos fazer um estudo a respeito dos nomes próprios geográficos, iniciar esse estudo, na verdade, e a influência de termos hebraicos na nomeação de localidades no Brasil e também na cultura, na tradição dos povos. E faremos já uma introdução a um tema interessantíssimo, que é o tema do Quinto Império, alguns mistérios bem interessantes acerca dos templários em solo brasileiro e também, é claro, da presença dos hebreus. Vale notar que são muitos os pesquisadores renomados, citados como fontes históricas e de alta relevância acadêmica, que defendem essa tese. Não se trata de uma loucura aleatória que você acha em blogs na internet sem qualquer compromisso acadêmico ou científico, no real sentido da palavra ciência. A ciência empírica, observável e comprovável. Mas sim, como nesse caso aqui, de uma doutora que estuda a fundo a linguística e traz evidências notáveis em relação a esse tema. A começar pelo nome, Brasil, ou Barzel, ou Brzel, que vem da palavra hebraica ferro. Vamos lá. Então, iniciando Hebreus no Brasil, a verdadeira história do Brasil, Terra Prometida. Essa é a segunda aula. O nome do Brasil... Essa aqui foi uma das primeiras aulas desse curso, tá, pessoal? Hoje já está com 56 aulas. Então, ela foi uma das primeiras aulas produzidas para esse curso da verdadeira história do Brasil, né? Então, eu estou colocando aqui, acelerei um pouquinho a velocidade, você também pode fazer isso lá, se quiser pode acelerar até 2 vezes, como aqui no YouTube, eu coloquei 1.25, para a gente ver algumas informações interessantes aqui, fazer essa transição do Quinto Império nos próximos 10 a 12 minutos, ou 15 minutos, para a gente poder concluir com a Cristofania de Eurique, que é o ponto ápice. Brasil, como vimos, vem da palavra hebraica, Barzel, que significa ferro. A lexicologia, pois fazemos um estudo sério, então é preciso entender as ciências que nós utilizamos para fazer esses estudos. É a parte da linguística que estuda o vocábulo quanto ao seu significado, constituição e variações, sua classificação formal ou semântica em relação a outros vocábulos da mesma língua ou comparados com os de outra língua, que é o que nós estamos fazendo aqui, comparando a linguística dos nativos que habitavam nossa terra, comparando com os de outra língua, no caso, as línguas semíticas, especialmente aqui o hebraico. A identificação e análise de expressão de origem judaica e criptojudaica envolve todos os elementos e métodos da sociolinguística e da lexicologia, precisando se valer de referenciais históricos, linguísticos e sociológicos. É, portanto, uma ciência de pesquisa, uma ciência séria e bastante abrangente, onde precisamos utilizar referenciais históricos, sociológicos, geográficos, linguísticos, para conseguirmos fazer esse estudo. A toponímia é uma divisão da onomástica. Acho que não ajudou muito ainda para entender o que significa, né? Bom, a onomástica é o estudo dos nomes próprios, tá? Então, é uma divisão dessa área da ciência que estuda os nomes próprios, no caso da toponímia, especificamente os nomes geográficos ou chamados topônimos, que são nomes próprios de lugares, sua origem e evolução, e é considerado uma parte da linguística com fortes ligações, logicamente, com a história, com a arqueologia e com a geografia. Apenas para que você possa se familiarizar com esta ciência, que a doutora Jane Birchmacher de Glasman, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atua e fez esse trabalho intitulado, conforme lá em cima está escrito, Presença Judaica na Toponímia Brasileira, Brasil, Origens e Mistérios, que é a base central desta aula. E também da próxima. O próprio nome é um ponto de partida tanto da etimologia hebraica
do vocábulo quanto de sua evolução histórica e linguística. Então, o próprio nome, Brasil, no caso, né, seria derivado do vocábulo hebraico barzel, que significa ferro, por conta da cor do pau-brasil. E essa palavra ferro é crucial para entender até que ponto nós vamos chegar com esse incrível estudo sobre a verdadeira história do Brasil, Terra Prometida. Guarde bem esse termo, ferro, porque é essencial, e nessa aula você vai entender por quê. Sendo, portanto, o hebraico não vocalizado e as duas palavras possuindo as mesmas consoantes. Nós vimos isso rapidamente na aula passada, que é o Brasil, pronúncia sem vogais. Logo, o nome Brasil é anterior ao país. A professora doutora Jane Birmacher de Glasman acredita também que a presença judaica no Brasil iniciou no reinado de Salomão, tendo chegado os israelitas com as navegações feitas em aliança com os fenícios. Uma acadêmica doutora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que está afirmando isso também, ok? Muito importante. Não esquecendo que, na frota de Cabral, viajaram como conselheiros especialistas, pelo menos 2 judeus. E o próprio Pedro Álvares Cabral, que era originário de Belmont, uma conhecida cidade de marranos. O que são marranos? Judeus marranos. O termo marranos vem da palavra namarra. Foram convertidos namarra ao cristianismo. Eram os chamados cristãos novos ou criptojudeus, que eram obrigados a se converter ao cristianismo, na época da Inquisição, mas que, em secreto, faziam ali os ritos judaicos também, conservavam as tradições judaicas, tradições do judaísmo, por serem de origem de famílias judaicas. Então, a gente sabe que na frota de Pedro Álvares Cabral viajaram como conselheiros alguns especialistas para ajudá-lo, que pelo menos 2 deles eram judeus. Então, até mesmo Pedro Álvares Cabral poderia ter uma origem judaica. E que logo após o descobrimento, o Brasil foi arrendado por Fernando de Noronha e os navios portugueses passam a levar à metrópole, né, como era chamado, a levar a Lisboa, Portugal, enormes carregamentos do chamado pau-brasil, do pau-brasil que era chamado também, já a esse tempo, de madeira judaica. Ora, curioso, né? Que fosse já chamado de madeira judaica naquela época, o pau-brasil. Um exemplo que nós temos muito conhecido é o próprio... Uma observação, pessoal, que eu faço aqui é o fato da madeira pau-brasil ser chamada de madeira judaica naquela época é muito interessante, porque estamos falando aqui de uma época em que a Inquisição e a perseguição, né, aos judeus na Europa, ela havia acabado de acontecer e ainda estava acontecendo, né? Então, século XV, basicamente, e século XVI, quando começam os descobrimentos, não teria como haver uma justificativa para isso, né, para uma madeira judaica vindo do Brasil, chamada pau-brasil, né? Então, interessante, né, como tudo isso vai remeter lá na frente à questão da transladação do Império. Mas vamos em frente. O próprio Rio Solimões, que é uma corruptela de Salomão. Uma corruptela é quando, com o tempo, modifica-se a pronúncia de determinado nome, né? Então, o Rio Solimões seria uma corruptela de Salomão. Textos bíblicos, ao mencionarem as terras de Parvaim, Ofir e Tarshish, onde foram buscar materiais preciosos para a construção do templo, né, os antigos hebreus, foram identificadas por diferentes pesquisadores como sendo o Brasil. Pesquisas sobre o destino das 10 tribos perdidas reforçam a hipótese da presença judaica no país. Detalhe, esses pesquisadores, eu tenho lido muito a respeito, aquele próprio livro que eu acabei de mostrar ali, As Duas Américas, nós temos outro que nós estamos estudando no Instituto, na Verdadeira História do Brasil, sobre a presença de Salomão no Brasil. Eles refutam com toda variedade de argumentos cada uma das possibilidades que outros historiadores alegam ser Ofir, Parvaim, Tarsis, e conseguem, diferentes pesquisadores, tá? Um deles até francês, provar que se tratava de fato de uma região da Amazônia, os 3 locais, tá? Não poucos jesuítas escreveram sobre a semelhança de costumes de povos indígenas e judeus. A palavra aqui seria hebreus, né? Porque está falando aqui dos costumes indígenas com, enfim,
com os costumes da antiga Israel. Não estamos falando apenas do reino de Judá, né, que daria origem ali ao termo judeu, mas sim de todas as tribos, né? E haviam diversas semelhanças de costumes de povos indígenas, como, por exemplo, o uso de penas. Nós aprofundamos isso em outras aulas, essa aula é bem resumida, né? Mas, enfim, a forma de se vestir, alguns adornos que eram muito parecidos, a própria circuncisão era presente em algumas tribos indígenas, a forma de fazer os ritos funerários eram de influência semítica, não apenas israelita, mas semítica de modo geral, e também fenícia. Então, enfim, muito interessante. Então, alguns padres jesuítas perceberam semelhanças, similaridades nos costumes indígenas e nos costumes judeus. Tudo isso que eu estou citando nós aprofundaremos no decorrer desse módulo. Então é importante a gente se dando os pontos principais e depois vamos nos aprofundar neles e ver outros ainda. Vocábulos de várias línguas indígenas têm origem semântica hebraica. A semântica, no caso, é o estudo do significado. Por exemplo, no caso, Solimões de Salomão, que eu já citei, né? A origem do nome Brasil, derivada da madeira, já era defendida na época, chamada colonial, estou utilizando como base, da doutora Jane, né, o trabalho da doutora Jane, mas ela chama de colonial. A gente vai ver que esse é um termo proveniente do materialismo histórico, como eu já citei, o Brasil não foi colônia. Eu estou só fazendo uma observação, porque, na verdade, esse termo colonial ele é um termo que foi cunhado após a independência. Não havia esse termo nos documentos históricos. O Brasil nunca foi tratado como colônia pela documentação. Aconteceu um estudo, nós citamos isso no início da verdadeira história do Brasil, já falei várias vezes no canal Além da Nuvem. Aconteceu um estudo na década de 50 e na década de 60, reunindo os maiores historiadores, os mais respeitados e renomados historiadores, tanto do Brasil quanto de Portugal, né, como Tito Livio Ferreira, fundador de diversos institutos históricos e geográficos, muitas honrarias, títulos, enfim, o seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira, Hélio Viana, Jaime Cortesão e outros, tá? Alguns portugueses, outros brasileiros, que reuniram ali 150 mil documentos originais e se debruçaram sobre eles ao longo ali de 2 décadas, e realmente o Brasil ele não recebia essa designação, né, de colônia. Isso é uma criação após a independência, é uma criação que foi fabricada, não era chamado dessa forma. O Brasil é chamado primeiro de província até o século XVII, a partir de 1600, agora eu não me lembro se é 45 ou 49, tá? De cabeça, mas a partir ali da década de 40, de 1600, ou 1640 alguma coisa, o Brasil passa então a ser chamado de Estado do Brasil. Tá? E a partir, então, depois disso, em 1815, ele passa a ser reconhecido como um reino. A partir do momento de Estado, ele já era um Estado soberano, né? O Brasil era parte de um império. Então, o império são vários reinos, ou vários estados, várias nações dentro de uma coroa, como, por exemplo, a Inglaterra, né? Que tem vários países que fazem parte da coroa britânica, como o Canadá, a Austrália, né? A Austrália, sim, né? Enfim, o Canadá já foi parte, não lembro se atualmente mas diversos países, os próprios países ali da Grã-Bretanha têm como rainha a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. E o caso do Brasil era o mesmo. O Brasil era um estado soberano, uma nação soberana, e tinha, inclusive era a 4ª potência mundial, já chegou a ser, tá? E foi ali, teve um dos mais fortes exércitos do mundo, com uma grande marinha, né? Principalmente a marinha brasileira era respeitadíssima, tá? Então, na Guerra do Paraguai, ela mostrou seu valor, né? Inclusive, mas veja, o termo colônia é uma criação, por isso que eu estou fazendo só essa observação aqui, né? Mas enfim, voltando ao tema, na época colonial, entre aspas. Mas via de situar no tempo, quando se trata de períodos anteriores à independência, boa parte dos historiadores e pesquisadores acadêmicos utilizam o termo colonial, né, que é um termo errado, mas ainda se utiliza muito. Mas enfim, então a origem do nome Brasil, derivada da madeira, já era defendida naquela época.
onde cronistas da importância de João de Barros, Frei Vicente do Salvador e Pedro de Magalhães Gandavo apresentaram explicações concordantes acerca da origem do nome Brasil. A palavra Brasil estava associada ao corante vermelho muito antes da descoberta e antes mesmo que a Ilha Brasil aparecesse no mapa. Depois nós faremos um estudo muito interessante sobre as ilhas míticas e os antigos mapas que descreviam a ilha céltica chamada Brasil. Tá? Mas não será nessa aula que vamos nos aprofundar nisso. É documentada, por exemplo, a palavra Brasil desde 1085, em 1194 em italiano e desde 1377 em português. Tá? Para os defensores desta teoria, o fato da palavra semelhante existir no folclore celta, com outro significado e etimologia, é coincidência. Eu não acho que seja coincidência, né? O uso da palavra Brasil pelos celtas, tá? Inclusive, os celtas, eles provêm, ou melhor, eles originalmente provêm da Galícia. Antes de ir para a Irlanda, para a região da Grã-Bretanha, eles vêm da Galícia. E é justamente da Galícia que surge o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né? Nós vamos tratar em seguida a respeito da visão, da suposta visão que ele teve de Jesus Cristo em Ourique, e esse é o mito fundador. E nesse próprio mito fundador, nesse próprio acontecimento, há a profecia de chegar a terras distantes para levar ali, enfim, a religião cristã, né? Enfim, e esse é o mito fundador, e ele traz várias profecias que se cumprem em seguida, conforme nós vamos ver a seguir. Mas vamos continuar aqui com os hebreus no Brasil. Aqui nós vemos como a ortografia difere de acordo com as regiões e as épocas, né? Por exemplo, olha só a quantidade aqui de referências ao nome Brasil anteriores ao descobrimento aqui, desde o século XI. Né? Nós temos aqui Brasília, de Ferrara, Bruxelas, na França, do século já 13, 1208, Brasília, Barcelona, Versi, em Veneza, Brasil, em Roussillon, Brasil de Douai, enfim, são vários, Brasilien de Caen, Colônia, na Alemanha, e também Brasilien de Nuremberg, tá, em 1361. E agora nós faremos um estudo interessante, uma introdução ao tema do Quinto Império, que foi uma interpretação, né, que o padre Antônio Vieira deu, baseado também nas escritas do abade calabrês da Calábria Antiga, Joaquim de Fiori. Nós aprofundaremos adiante esse estudo, tá? Só uma introdução, mas aquele sonho na Bíblia que o rei Nabucodonosor teve, que foi interpretado pelo profeta Daniel durante o exílio babilônico, onde ele sonhou com aquela estátua e esses 5 reinos. A primeira parte de ouro, a segunda parte de prata, a terceira parte de baixo aqui, né, a cabeça de ouro, o tronco, no caso, de prata. Então ele vai modificando até ficar de bronze, a cintura, com as pernas de ferro e a última parte que seria de ferro e barro. Então sempre interpretaram, né, fizeram várias interpretações em relação a quais seriam esses reinos. Não existe uma unanimidade nisso, mas esse exemplo aqui, por exemplo, cita Babilônia em ouro. É tido praticamente como unanimidade de Babilônia, Império Medo-Pérsia, Grécia e Roma nos 4 primeiros, tá? Então, é daí que vai surgir o chamado mito do Quinto Império, que nós aprofundamos muito. Quero fazer uma ressalva aqui, tá? Nessa aula, eu apenas coloquei alguns exemplos mais breves ali a respeito da presença dos hebreus no Brasil, porque não é o nosso foco dessa aula de hoje, dessa live de hoje, né? Então, só para a gente poder fazer esse gancho para o Quinto Império, tá? E a gente vai entender por quê. Vamos lá. Medo-Persa em prata, Império Grego em bronze, Império Romano em ferro, e seria já que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos foi interpretado dessa forma, com ferro e barro. Mas será que é isso mesmo? Então, aqui na verdade, um intermediário, né? Grã-Bretanha e Estados Unidos seria um intermediário para esse daqui, né? Que é o que realmente nós, enfim, vamos tratar. Então, existem controvérsias. Padre Antônio Vieira, por exemplo, alegava ser Portugal o Quinto Império.
tá? Por conta da questão do milagre de Eurique, né? Por conta da popularidade do pensamento dos seguidores da teologia de Joaquim de Fiore, os espirituais franciscanos, na época. Depois houve muita divergência em relação a esse tema na Igreja Católica. Uma parte dessa teologia foi considerada herética, mas não toda ela. Apenas por conta, não da teologia em si, mas por conta da radicalização de algumas alas, de algumas ordens, né, como, por exemplo, os franciscanos, que acabaram se dividindo entre os espirituais franciscanos, que foram até mesmo perseguidos, né, pela Igreja Católica, e os convencionais franciscanos, que eram mais convencionais, então não eram tão radicais. Por quê? Porque na interpretação de Joaquim de Fiore, basicamente, haveriam 3 idades proféticas no mundo, dentro da ótica da filosofia providencialista, que traz a perspectiva, no caso, de que todos os eventos históricos têm como agente central um Criador, Deus. Então, essa cosmovisão, essa visão de mundo, que realmente levava em conta os eventos e fenômenos espirituais, metafísicos no mundo, né, bem como o Antigo Testamento, o povo hebreu, Deus participando ativamente dos fenômenos da história. Uma coisa que nós vamos nos aprofundar, que é a cristofania de Eurique, a aparição de Cristo na fundação do Reino de Portugal. Todo o pensamento histórico e filosófico que embasa a história da época tinha essa ótica providencialista também. Não apenas a fé era muito importante, como a filosofia e a fé, naquela época, não eram inimigas. Hoje nós temos uma divisão da filosofia com a religião, né? Na verdade, a religião ataca a filosofia e a filosofia revida, como costuma dizer o professor L'Oriol Rocha. Mas o fato é que houve, com o passar das eras, especialmente com o processo chamado a Revolução Universal, que nós vamos estudar, a tentativa das sociedades secretas o plano, né? O plano que na escritura chama-se a Operação do Erro, né? É denominado Operação do Erro, no caso de levar as pessoas a uma visão unicamente materialista da realidade, e aí nós entramos no materialismo filosófico, no materialismo histórico, no materialismo científico, no materialismo econômico e no materialismo político. Pessoal, muito importante isso aqui, né, que está sendo dito nessa parte da aula, porque, veja, quando você está falando de revolução universal, é preciso entender que, assim como existe a interferência de forças benéficas, digamos assim, né, forças divinas, atuando sobre a humanidade, determinando alguns caminhos, agindo, né, no mundo que está além do mundo físico, que era chamado antigamente de mundo metafísico, né, ou mundo espiritual, ou hoje existe também o termo interdimensional. Então existem essas forças. Também existem as forças contrárias. E isso vai desencadear o processo chamado Revolução Universal. E aí vai ter todo um desenrolar interessante, que é muito interessante se analisar, conforme existe uma espécie de meritocracia, né? Um merecimento. Se a humanidade ela age corretamente, há mais providência divina. Se ela age de forma incorreta, segundo os critérios eternos, né, os critérios de Elohim, ela vai perder, ou melhor, o poder, vai haver uma transição de poder, conforme aconteceu no processo revolucionário, das revoluções, né? Aqueles que abertamente em suas organizações obscuras falam de uma revolução universal, de fato conseguiram conquistar o poder temporal. Mas tudo que manifesta-se no mundo físico, primeiro ele acontece no mundo além dessa física. Então essa é a questão. Você vai ter um processo revolucionário que vai acontecer na Revolução Industrial, ou na Revolução Cultural e Religiosa, antes disso, né?
religião cultural, depois Revolução Cultural e Religiosa, Revolução Industrial, Revolução, que é a econômica, no caso, para ter a Revolução Política, né? E depois a gente vai ter um avanço aí nesse processo. Mas também, então seria o equivalente a dizer que esse processo seria o providencialismo do mal, né? Só que o providencialismo do mal, se a gente for adotar essa ótica da dualidade, ele só vai acontecer se o providencialismo que verdadeiramente manda, né, que é o de Elohim, que governa, tá? Tem todo o poder. Então, se ele permitir, e em que situação ele vai permitir? Se a humanidade, ou aquelas pessoas que estão dentro do projeto profético, enfim, pecarem, né, cometerem erros, erros condenáveis a partir da ótica divina. E isso nós temos diversos exemplos disso, especialmente no Antigo Testamento, né? Quando o povo que tinha a aliança, que era Israel, quando se desviava, fazia coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus, eles eram punidos, eles perdiam guerras, eram dominados, foram para o exílio, e diversas coisas aconteciam, né? E também acontece na Idade do Filho, quando Cristo profetiza que não vai sobrar pedra sobre pedra naquele templo, o véu se rasga, depois acontece a guerra, os romanos destroem o templo em Jerusalém, e assim se dá todo esse desenrolar. Então você vê que existe uma ordem maior no mundo, e o materialismo quer fazer com que as pessoas não percebam isso ou ignorem esse fato, por alguma razão. E essa razão você vai encontrar ela lá nas origens metafísicas da Revolução Universal, que é justamente almejando, buscando, né, a derrocada dos planos mais elevados. Existe um lado que quer fazer a humanidade se elevar ao céu, e o outro lado quer fazer a humanidade decair, né, seguir o caminho da queda, enfim, para o submundo. Vamos em frente. Então, a humanidade vai se distanciando de si mesma, se distanciando da sua espiritualidade, se distanciando de Deus, cada vez mais da ideia de Deus agindo na Terra. Mas nem sempre foi assim, né? Então, no passado, até o Iluminismo, onde as ideias começam a mudar, era predominante a crença de Deus agindo na Terra. E Joaquim de Fiore propôs uma teologia baseada em 3 idades. A primeira idade era o Antigo Testamento, chamada Idade do Pai. A segunda idade é a Era Cristã, a Idade do Filho. E ele prevê também uma terceira idade, que é a Idade do Espírito Santo, sendo a Trindade o aspecto revelado de Deus aos homens. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, cada uma dessas 3 fases sendo, no caso, revelada e sendo profetizada e acontecendo realmente como fases. E Joaquim de Fiore interpreta tudo isso, traz toda essa revelação da sua própria teologia, baseado no sonho de Nabucodonosor. Inclusive, nós temos outras aulas somente sobre esse assunto, tá? De Joaquim de Fiore, tá, pessoal? Quinto Império. E Padre Antônio Vieira, né, escreveu, no caso, foi muito atuante aí na história portuguesa, escreveu em segredo Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo. Estudando as escrituras, fica convencido que o Quinto Império é o português. Torna-se assim o principal fundador da ideia do Quinto Império, no qual outros se baseiam. Estudando as palavras de Jesus ao rei Dom Afonso Henriques, na Batalha de Ourique, reforça a ideia de que Dom Sebastião, primeiramente, e depois Dom João IV, seriam os escolhidos para formar o império de ordem temporal e espiritual. E aqui é uma observação importante, né? Porque Dom Sebastião é da Casa de Avis. E Dom João IV é o primeiro monarca da Casa de Bragança, né? Então, só que, evidentemente, né, isso foi um exemplo do messianismo político.
ele acaba trazendo o profético para o político. E esse é um dos maiores erros. A ideia messiânica que vem lá do Antigo Testamento, dos judeus, enfim, que não reconheciam Cristo, era justamente crer que o Messias seria um líder político. Só que essa é precisamente a descrição que nós temos também em Apocalipse daquele que é chamado de anticristo, né? Por outro lado, o Messias cristão, que é Jesus Cristo, que é reconhecido como Messias escolhido, ungido, né, pelos cristãos, ele diz claramente: o meu reino não é deste mundo, vos trago o reino dos céus, ele está dentro de vós, né? Então, a partir daí vai haver uma mudança na Terra que surge de dentro para fora, então vai ser construído, esse é o projeto, esse sempre foi o projeto, né? O reino dos céus manifesto na Terra. Então, a vontade do lado santo é essa, a vontade do lado corrupto é outra. É o oposto dessa. Então, isso é muito interessante, pessoal. É um assunto que realmente a gente precisa ir a fundo nisso. Tá? É um assunto que se há algo para se entender na história que merece atenção, é isso, na minha opinião. Então, o Quinto Império, na verdade, ele é profético, mas o padre Antônio Vieira ele tentou dar um viés político à época, né, para ser utilizado pelo reino de Portugal. E ele não foi o único. Outros fizeram isso, cometeram esse erro. Eles pegaram a forma judaica de Messias e tentaram atribuir seus líderes escolhidos essa posição. Tentaram dar a eles essa posição, esse lugar. Então, o padre Antônio Vieira, por exemplo, ele vai difundir isso muito na cultura, né, luso-brasileira, justamente trazendo isso para o período da dinastia dos Bragança, com Dom João IV, né? Vai fortalecer muito o mito do sebastianismo, que está enraizado na profecia de Eurique, que no caso seria... o sebastianismo é algo que a gente não vai se alongar aqui, porque para eu explicar demoraria bastante, mas basicamente o retorno de Dom Sebastião, o último rei de Arvis, segundo a profecia associada à profecia de Eurique.